Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Rogério Ristoff e nessa videoaula vamos tratar da analogia e interpretação analógica em direito penal. Assistindo essa videoaula, você aumentará a sua capacidade de interpretação das normas penais, saberá como suprir lacunas na lei penal e será capaz de realizar a interpretação analógica da lei penal. Apesar dos nomes parecidos, são instrumentos de hermenêutica jurídica que não se confundem, cujo conhecimento e aplicação é imprescindível aos operadores do direito penal. Vamos falar primeiro da analogia. Dois pontos aqui em destaque sobre esse instituto. O primeiro, a analogia ela é utilizada para suprir lacunas na lei, como elemento integrador do direito. E o outro ponto importante é que em direito penal só pode ser realizada in bonam partem, isso é, em benefício da parte. Quando a lei não trata de um determinado assunto, dizemos que existem lacunas na lei. Conforme a lei de introdução às normas do direito brasileiro, em seu artigo 4º, quando a lei for omissa, ou seja, quando existirem lacunas na lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Portanto, ele deverá recorrer a outros casos que guardem determinadas semelhanças com esse que está em julgamento. Portanto, a analogia é tida como um elemento integrador do direito. Conforme o princípio da legalidade, que encontramos tanto na Constituição Federal quanto no artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei que o defina. Portanto, tudo o que é considerado crime deve estar estabelecido no texto da lei, não sendo possível a definição de um crime por semelhança, ou seja, por analogia. Por isso, do princípio da legalidade decorre um outro princípio ainda, chamado princípio da proibição da analogia in malam partem. Para ilustrar nossa aula, vamos tomar como exemplo o artigo 235 do Código Penal, que define o crime de bigamia. Sabemos que o direito ele reconhece a instituição familiar tanto pelo casamento quanto pela união estável. Portanto, de acordo com o direito brasileiro, a união estável é analogicamente semelhante ao casamento. Voltando para o artigo 235 do Código Penal, percebemos que o texto da norma penal se refere apenas ao casamento, nada falando acerca da união estável. Portanto, no tocante à união estável, nós temos aqui no artigo 235 uma omissão, ou seja, uma lacuna na lei. Será que neste caso poderíamos suprir essa lacuna na lei através de uma analogia, incluindo no crime de bigamia também o caso daquele agente que, sendo casado, constitui uma nova família através de união estável sem que tenha feito anteriormente o divórcio? É importante perceber que o artigo 235 trata-se de uma norma penal incriminadora, já que define uma pena criminal para essa conduta. Portanto, não é possível incriminar aquela conduta por semelhança, pois se estaria violando o princípio da proibição da analogia in malam partem, bem como o princípio da legalidade. Vamos tomar como exemplo agora o artigo 181 do Código Penal Brasileiro, segundo o qual é isento de pena, olha só, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título. Os crimes previstos nesse título são crimes contra o patrimônio, como, por exemplo, o crime de furto, em prejuízo, primeiro, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Diante de tudo o que falamos sobre a analogia entre união estável e casamento, e lembrando também que a expressão cônjuge se refere a casamento, enquanto que companheiro, companheira se refere a união estável, encontramos nessa norma penal, que agora ela não é incriminadora, e sim uma norma penal permissiva, pois isenta de pena, nós encontramos aqui no inciso 1º apenas a expressão cônjuge, se referindo à sociedade conjugal, que pelo direito é o casamento. Nada se referindo aqui também quanto à união estável. Portanto, aqui tratando-se de uma norma penal permissiva, poderíamos sim suprir essa lacuna na lei, incluindo nas disposições do inciso 1º do artigo 181, o caso de furto entre companheiros, porque aqui nós estaríamos utilizando uma analogia in bonam partem e não violando assim o princípio da legalidade. Passamos agora ao outro instituto chamado interpretação analógica.
sendo necessário deixar bem claros esses 4 pontos. Primeiro, a interpretação analógica não é utilizada para suprir lacunas na lei, ao contrário da analogia. A interpretação analógica, ela só pode ser utilizada quando a lei autoriza, lembrando que não existem lacunas na lei. Trata-se de uma interpretação extensiva, porque vai aumentar o âmbito de abrangência da norma penal. E, finalmente, importante destacar que ela pode ser realizada tanto em bonum partem quanto in malum partem, diferentemente da analogia, que só era possível in bonum partem e proibida quando feita in malum partem. Para ilustrar o caso de interpretação analógica, vamos tomar como exemplo agora o artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que trata do homicídio qualificado. Conforme o inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121, o homicídio será qualificado quando praticado a traição, de emboscada ou mediante dissimulação, ou ainda, percebam aqui, ou outro recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido. Como se percebe, o homicídio praticado tanto a traição, quanto de emboscada, ou seja, de tocaia, ou ainda mediante dissimulação, são 3 casos que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima. Porém, aqui quando o legislador escreveu ou outro recurso, o legislador acabou autorizando que o intérprete do direito estenda o disposto nesse inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal para outros casos que, assim como esses 3, também dificultem ou tornem impossível a defesa do ofendido. Assim, poderíamos incluir aqui o caso da vítima que é alvejada quando ela está dormindo. Não se trata de traição, não se trata de emboscada, não se trata de dissimulação, mas um caso em que, assim como esses 3, também dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Note que, nesse caso, não há lacuna na lei. Bem ao contrário, existe lei autorizando que se faça essa forma de interpretação extensiva. E perceba, finalmente, que essa norma penal ela é uma norma penal mais severa. Mesmo assim, é possível fazer a interpretação analógica, porque, como vimos, ela pode ser feita tanto em bonum partem quanto in malum partem. Espero que com essa videoaula eu tenha lhe ajudado a entender um pouco mais sobre o nosso direito penal. Um forte abraço!